Eu quero lhe convidar para nós juntos estudarmos hoje o capítulo 13 do livro de Gênesis. E o capítulo 13 do livro de Gênesis, curiosamente, vem depois do 12, não é? Pelo menos Moisés organizou assim. E o capítulo 12 fala da chamada de Abraão, né? Quando Abraão é chamado, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, Abraão obedece àquela voz depois de um tempo e ele sai. É curioso porque eles eram de Ur dos Caldeus e certamente Deus o chamou ainda em Ur dos Caldeus, mas o pai de Abraão foi quem sai com todo o clã, com toda a família, e eles vão até uma terra chamada Harã. E é dali, depois que o pai de Abraão morre, eles param em Harã, e é ali que o pai de Abraão morre, e dali eles então chegam, eles vão a Canaã. E quando Abraão sai, ele leva com ele Sara, sua esposa, certamente os seus serviçais, e Ló, o seu sobrinho. E eles saem e chegam a Canaã, e eles ficam um tempo em Canaã, em obediência à voz de Deus. Mas, curiosamente, quando eles chegam em Canaã, existe fome na terra. Você já imaginou, você obedece à voz de Deus, Deus te manda fazer algo, e quando você chega naquele lugar, você se depara com uma grande dificuldade. Então, Deus ali o permitiu que ele descesse ao Egito. E ao chegar no Egito, a palavra de Deus fala, Sara era muito bonita. Eu imagino que ela se parecesse com minha esposa, que está aqui, depois de tanto tempo, não é que esse pastor ficou sem a esposa, só eu sei a luta que eu passei. Mas eu tive o amor, o carinho da igreja. E eles chegam ali e Sara, ele combina com Sara dizendo assim, vamos mentir a Faraó, essa é a palavra certa, e você diga que você é só minha irmã e que você não é minha esposa, porque você é muito bonita, e o Faraó vai se interessar certamente por você e ele vai me matar. E quando eles chegam lá, de fato, Sara atrai a Faraó, e Faraó a leva para o palácio real, mas pela intervenção de Deus, Deus começa a mandar pragas ali no palácio Faraó, e Faraó, então, ele se apercebe, ele fala assim, espera aí, essa mulher não é apenas irmã de Abraão, certamente ela é esposa de Abraão, mas nesse tempo que Abraão estava no Egito, a Bíblia fala que Deus foi abençoando Abraão. E ele foi tendo gado, ele foi tendo ovelhas, ele foi tendo ali rebanhos, aquilo foi se multiplicando, e ele foi ficando rico, e o seu sobrinho também, Ló, ali os bens dele foram se multiplicando. Então chega uma hora que Faraó devolve Sara para Abraão e diz para ele assim, vai embora dessa terra, sai daqui do Egito, porque você mentiu para nós e não param de chegar pragas aqui no Egito. Parece que Deus tinha algo assim, praga e Egito é algo que Deus disse assim, eu vou mostrar a minha glória exatamente ali, né? E ali ele devolve, eles saem do Egito, então começa o capítulo 13. E o verso 1 do capítulo 13 começa dizendo assim, saiu, pois, eu vou chamar sempre Abraão, para não ficar com Abrão e não sei o que, você já entende logo, né? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe já é Canaã. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, possuía prata, ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, tudo ali em Canaã, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, na continuação, o verso 5 diz assim para nós, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, tanto Abraão era alguém provido de muitos bens, como Ló também era alguém provido de muitos bens. E aí o verso 6 vai trazer uma informação muito importante para nós. Ele diz assim, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra.
Da leitura, normalmente a gente diz assim, não, eles se separaram porque começou a haver contenda entre os pastores. É verdade, começou a haver contenda entre os pastores, mas esse é um efeito colateral de um outro problema. Porque o problema não era a contenda entre os pastores, o problema era a falta de recursos naturais suficientes para atender ao clã de Abraão e ao clã de Ló. Porque eles se enriqueceram muito, porque eles se multiplicaram muito, porque eles ganharam tanto rebanho, o rebanho foi tão próspero, deu tanta cria e se multiplicou tanto que já não havia como sustentar ambos os clãs, a terra não era suficiente. Esse é o motivo da separação de Abraão e Ló. Não é por causa de briga, não é por causa de confusão. A confusão, a briga, você pode observar da leitura bíblica, é apenas um efeito de uma causa anterior, que era a falta de recursos naturais. Então o verso 8 diz assim, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Ele tinha um espírito pacificador. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ele tinha muito amor pelo seu sobrinho. E, por causa disso, ele busca, de alguma forma, que não haja um rompimento, algo, assim, agressivo, algo violento. Mas se eles têm que se separar, porque a terra não consegue atender a ambos, eles estão dispostos, pelo menos Abraão está dizendo assim, vamos nos separar numa boa. Né? E aí ele propõe essa separação, diz o verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. E ele diz assim, você agora consegue entender que não há nenhum rancor nas palavras de Abraão e não há nenhum espírito de confusão. Ele está dizendo assim, não está a terra diante de você? Nós não temos muito gado, então vamos combinar o seguinte, se você for para esse lado, como você vai com o seu gado, eu tenho que ir para este lado, para que a terra possa sustentar você e essa mesma terra possa sustentar a mim. Então ele está dizendo, peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Note que como o parente mais velho, Abraão, era tio de Ló, a Bíblia não conta a idade de Ló, mas conta a idade de Abraão, e diz que quando ele saiu lá de Harã, ele tinha 75 anos. Então, pela sua maturidade, pela sua idade, por todo o amor que ele tinha pelo seu sobrinho, ele oferece, embora ele tivesse o direito de escolha, mas ele declina e oferece a Ló, o seu sobrinho, dizendo, escolhe para onde você quer ir. E Ló faz a sua escolha. Diz o verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. E o texto termina dizendo assim, habitou Abraão na terra de Canaã, onde ele ali permaneceu, onde já estava, e Ló, que havia escolhido, nas cidades da campina. E o texto diz, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém até aqui? Fizemos a leitura do texto. Eu queria agora, pouco a pouco, vir expondo o texto com vocês e, ao final, nós fazermos uma aplicação prática, entender o que esse texto tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Não é? Então, juntos, nós podemos... Vamos partir logo do final para o começo, porque nos ajuda muito essa última frase que diz assim, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O pastor Júnior fala assim, o pastor André está sempre falando, trazendo frases em hebraico. É que eu quando estudo, quando eu vou ao texto, as palavras no original, elas fazem muito sentido. Muito sentido. E quando você vai no original, aqui está falando Veanish Sidom, quer dizer, os homens de Sodoma,
Diz assim, Raim vemeod hataim la Adonai. Quer dizer, esse meod é um advérbio de intensidade. Está dizendo assim, esses homens eram muito pecadores. Eles não eram poucos pecadores, eles eram muitos pecadores. Eles pecavam demasiadamente. A palavra no hebraico para grande é gadol, e a palavra muito é meod. Eles eram muito pecadores, eles eram demasiadamente pecadores. Essa era a característica desse lugar chamado Sodoma. Esses homens pecavam, mas eles pecavam com intensidade, eles pecavam com gosto, eles pecavam deliberadamente, eles faziam o pior que poderia existir, eles faziam. Essa era a característica de Sodoma. Nós estamos falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, são livros. Nós chamamos esses 5 primeiros livros de Pentateuco, são livros que nós atribuímos, pelo menos a própria Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem muitas passagens que reconhecem que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros. Moisés é quem fez o registro do livro de Gênesis. E esse registro ele aconteceu quando o povo peregrinava no deserto, quando eles saíram do Egito, não é? Então, como é que Moisés faz um registro desse? Às vezes você se pergunta, como é que a Bíblia, Moisés pode retroagir desde lá do Gênesis, desde a criação? É porque o povo hebreu sempre foi um povo de muita história. Como todos os povos do Oriente naquela época, eles tinham as suas histórias. E Israel, ou naquele tempo apenas um povo hebreu, eles tinham muita história, mas eles tinham também manifestações da parte de Deus. Deus se manifestava, como se manifestou a Moisés, muitas vezes. Por exemplo, ele não se manifesta lá em Êxodo 3, na sarça ardente. Ele não fala com Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você pisa é lugar santo. Uma sarça falando com aquilo é uma teofania. Não é? Ele não fala com Moisés face a face. Se houver profeta, eu falarei por enigmas, eu falarei por sonhos. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Ele não manda Moisés construir o tabernáculo não tem um simbolismo que aponta para Cristo. O povo de Israel tinha muitas tradições orais. Você lembra lá Deuteronômio capítulo 6, quando fala assim, então você deve encher o seu coração, ensinar o seu filho, inculcar no seu filho estas palavras, escrevendo lá nos umbrais, nas portas. O que é isso? Isso era fruto da tradição oral, passada de pai para filho. Talvez você mesmo tenha coisas que você faça, pratos que você executa, que você não tem a receita escrita, mas você diz assim, minha mãe me ensinou. Eu sei fazer porque minha mãe me ensinou, porque minha avó me ensinou, pela tradição oral. Porque ela foi te explicando, ela foi te mostrando, e você foi aprendendo, e depois você vai passando para outras gerações, não é assim? Mas também havia muita tradição escrita, haviam muitos escritos já naquela época. E certamente tudo isso chega para Moisés. E Moisés é inspirado por Deus para organizar tudo isso. Ou seja, há momentos que Deus fala com ele, há momentos em que a tradição oral chega para ele, há momentos que a tradição escrita chega para ele, e ele começa a organizar tudo isso. E você talvez diga assim, por que você está dizendo tudo isso, pastor? Porque isso tem muita relevância. Porque quando Moisés faz o relato de Gênesis 13, ele está contando uma história que aconteceu há pelo menos 600 anos atrás. E ao descrever, ao contar a história, ao fazer o relato, é curioso porque ele faz questão de registrar que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, se 600 anos depois, este homem está fazendo um registro e está fazendo questão de dizer que os homens de Sodoma eram muito pecadores, é óbvio que nos dias de Abraão e que nos dias de Ló, eles sabiam que Sodoma era um lugar de pecado. Eles sabiam que os homens de Sodoma não prestavam. Por isso você percebe que aquela escolha não foi uma escolha qualquer. Ló sabia que aquele lugar não prestava. Não prestava para ele, não prestava para a família dele. E a pergunta é, por que é que Ló escolhe Sodoma? Por que é que Ló escolhe ir para aquele lugar? Abraão tinha o direito de escolha, ele declina do direito de escolha, ele oferece a Ló, e Ló escolhe ir para Sodoma. Ora, ele não tinha ouvido, ele não sabia que Sodoma não prestava. É óbvio que ele sabia. E o verso 10 nos dá
a indicação, por que é que Ló escolhe Sodoma. Eu vou ler o verso 9 para dar sentido, e o verso 10 vai nos explicar. Diz a palavra: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, olha o verso 10, o que diz. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Lembra lá no Egito que eles prosperaram? Lembra lá no Egito que eles acumularam gados, rebanhos? A palavra de Deus está dizendo, ele se lembrou, a terra, ele achava que aquela terra se parecia com aquela, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, onde ele tanto prosperou, como quem vai para Zoar. É óbvio que Ló tinha bons motivos para escolher as campinas do Jordão. A própria palavra está dizendo que era uma terra bem regada. Ele tinha pastores, os pastores andavam por aquele lugar, e certamente os pastores chegam para ele e dizem, Ló, aquela terra é muito boa, aquela terra, talvez Ló pudesse até, de alguma maneira, poderia ter argumentado, a Bíblia não fala, mas lá está perto de Sodoma, ele fala, não, mas não tem problema, aquele lugar é muito bom, aquele lugar nós encontramos pastagem para o gado, ali tem água fértil. Nós sabemos que o Jordão era um lugar, e sempre foi um lugar muito importante para o povo de Israel, não é? Quantas passagens bíblicas que envolvem o Jordão? Foi no Jordão, por exemplo, que Josué passou com a arca pés a seco. Foi no Jordão, por exemplo, que Elias e Eliseu também passaram a pé a seco, não é? Foi no Jordão que Naamã foi curado da lepra, depois de mergulhar 7 vezes. Foi no Jordão que Jesus foi batizado. Óbvio que o Jordão tem uma relevância, então o que nós podemos dizer é o seguinte, não faltavam bons motivos para que Ló escolhesse aquele lugar. Talvez aquele lugar nem fosse tão perigoso assim, exceto pela informação que vem no verso seguinte, no verso 11. O verso 11 diz para nós assim, então Ló escolheu para si. E aí vem uma palavrinha aí que muda tudo. Ele escolheu para si toda. Hakol, em hebraico. Hakol kikar la yardim. Ele escolheu toda a campina do Jordão. E quando ele escolhe toda a campina do Jordão, ele está escolhendo necessariamente Sodoma. Sodoma faz parte da campina do Jordão. Ele não estava dizendo, eu vou até um limite, eu vou apenas um pedaço. Ele estava dizendo, se necessário for, eu avanço e eu vou até Sodoma. E esse é o grande problema. Quando ele escolhe tudo, ele está dizendo, ali, ele está disposto a aceitar, conviver com a ideia de Sodoma, porque Sodoma é parte do todo. E o que nós podemos constatar é que muitas vezes os mesmos olhos que nos atraem são os mesmos olhos que nos traem. E Ló foi traído pelos seus olhos quando ele levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele sabia que lá estava Sodoma e ele não se deu por vencido. E esse é o grande problema na vida das pessoas, aceitar a ideia de viver de perto com o pecado, aceitar a ideia de começar a conviver com a tentação. Veja o que fala o verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Agora, olha o que o verso fala, olha o que o texto diz. Olha a atitude de Ló. O que é que está escrito aí? Está dizendo que ele ia armando as suas tendas. Dá para entender? As pessoas vão começando a admitir a ideia do pecado. E pouco a pouco, Ló não saiu como ele estava lá de Canaã e foi direto para Sodoma. Ló saiu e
pouco a pouco, era um povo nômade, era um povo que habitava tendas, era um povo que não tinha dificuldade, como você hoje, por exemplo, se você tiver que mudar daqui para um outro lugar, você tem contrato, você tem casa, você precisa resolver a situação da sua casa, você tem móveis, você precisa contratar um caminhão, você precisa fazer uma mudança. Naquele tempo bastava eles recolherem as suas tendas e seguir caminho. E a palavra de Deus fala que pouco a pouco ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Foram pequenas concessões, pequenas concessões, pequenas concessões, pequenas concessões, até que finalmente ele e a família dele estavam vivendo bem no centro de Sodoma. Bom, o restante da história vocês já conhecem. O pecado daquela cidade sobe diante de Deus, Deus então resolve destruir, Deus manda fogo e enxofre, destrói aquela cidade, envia anjos, tira a família de Ló. Infelizmente, a mulher de Ló já estava tão impregnada de Sodoma que ela olha para trás e se converte, mas se converte numa estátua de sal. E pior do que isso, depois as suas filhas, temendo não gerar filhos, embriaga o próprio pai, mantém relação sexual com ele e engravidam do próprio pai. É daí que nasce dois povos, um povo chamado Moabe e um povo chamado Amon, os moabitas e os amonitas. E os moabitas têm um personagem bíblico muito interessante, vocês se lembram. Quem era uma mulher moabita que entra para a genealogia de Jesus? Ruth. Ruth é a moabita, né? Deus faz coisas que a gente não entende, não é verdade? Bênção, feita a exposição, feita a leitura, eu queria agora fazer com vocês algumas aplicações práticas desse texto, porque o que de fato para nós mais importa, claro que estudar as Escrituras e conhecer e passear por elas, mas como nós nos limitamos a um texto pequeno, nós pudemos passar mais rapidamente. E agora nós podemos gastar um pouco mais de tempo fazendo uma análise, uma reflexão do texto, de como esse texto se aplica na nossa vida. A relevância que esse texto tem para mim e para você na nossa vida prática. E a primeira aplicação prática que nós devemos considerar é o cuidado que nós devemos ter com os nossos olhos. A Bíblia, ela é abundante, ela é farta em chamar a atenção acerca dos olhos. Ló foi atraído através dos olhos. Talvez se Ló fosse cego, ele não chegasse até Sodoma, não é verdade? Talvez se alguns de nós fôssemos cegos, mas seria muito chato ser cego, não é? Ao mesmo tempo em que você sairia dessas enrascadas, mas você também não veria as coisas belas que o Senhor criou. Então, é óbvio que nós, de alguma maneira, preferimos ficar com os nossos olhos. Mas os nossos olhos, muitas vezes, ele nos trai. A Bíblia fala no verso 10, leia novamente. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Olha lá. O problema de Ló foram os olhos. Ló sabia, Ló conhecia, os pastores andavam por aquele lugar, as notícias chegavam, 600 anos depois Moisés está dizendo que os homens eram maus, Ló sabia. E por que ele aceita aí? Por causa dos olhos, por causa da cobiça, porque ele olhou e ele viu e ele não considerou o perigo, ele apenas considerou a possibilidade que os olhos dele estavam mostrando para ele. A Bíblia fala que há caminhos ao homem que parece direito, não é? Mas a Bíblia diz que são caminhos de morte, são caminhos de morte. Esses olhos que atraíram Ló foram os mesmos olhos que o traíram. E é curioso que a Bíblia fala que os olhos são o quê? A lâmpada, a candeia do corpo, não é? A Bíblia diz assim, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Não é o que diz a Escritura? Meus irmãos, a gente passa uma luta constante. A nossa natureza carnal luta com a nossa natureza espiritual. O apóstolo Paulo fala isso. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque eles se opõem um ao outro, eles são opostos entre si. E a verdade é que nós vivemos num mundo que muito nos atrai. Os nossos olhos estão o tempo todo sendo atraídos. Não tem como você sair do mundo. Não tem como eu sair do mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu espero que não ofenda ninguém. Eu fui outro dia no Walmart. E eu estou indo em direção a um corredor lá no fundo, que eu queria comprar uma cera de carro, de limpar carro.
E quando eu estou indo no corredor, vem uma senhora assim, vum, e entra na minha frente assim, mas com tudo assim. E quando ela entra mais assim, bem na minha frente, assim, como essa pilastra, mas eu mais próximo, né, bem mais próximo. E ela entra na minha frente. Ela está com um micro short branco e a roupa íntima, você já imagina como. Foi o tempo de olhar e virar o olhar. Mas eu já tinha visto. E você diz, e aí, pastor? A carne luta contra o espírito luta contra a carne, meu irmão. E esse é o grande problema. Nós somos expostos a isso o tempo todo. Nós lutamos contra isso o tempo todo. Eu procurei não olhar mais. Poderia olhar, mas procurei não olhar mais. Porque eu sei que, se eu olhasse, possivelmente eu iria gostar. Eu vou mentir para vocês? Eu sou carne. Ah, mas você é pastor. E? Não tem nada bom em mim, meu irmão. Absolutamente nada bom. Eu não tenho nada bom na minha carne. Eu tenho a misericórdia de Deus e o Espírito Santo, que me ajuda a resistir o pecado. Você sabe que o mundo não presta, não é? E a Bíblia fala para nós não amarmos o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não vem do mundo, não vem do Pai, vem do mundo, procede do mundo. Você não tem como sair do mundo. Mas você, certamente, se andar em espírito, o mundo sai de você. E essa é a parte linda. Lu ficou 50 dias no Brasil. Eu contei isso no Café dos Homens. Nem sei se devia contar aqui para vocês, porque vocês deviam tudo ir no Café dos Homens, exceto as mulheres. Mas eu vou dar uma colher de chá e vou contar para vocês. Lu ficou 50 dias no Brasil, meus irmãos. Foram 50 dias de muita dedicação às Escrituras. Eu passei 50 dias estudando, como todos os dias estudo. 50 dias de oração, como todos os dias oro. A isso se acrescentou o cuidado da casa, lavar, aspirar, passar pano, cozinhar, limpar a cozinha, lavar banheiro, cuidar dos meninos. E não havia dia, à noite, que nós não nos falávamos, eu não orava pela minha esposa. Foram 50 dias. Nesses 50 dias, pelos meus estudos e pelo meu trabalho, eu acessei a internet possivelmente os 50 dias. Nesses 50 dias, acessando a internet, eu falo isso diante de Deus e tomo vocês como testemunha. Eu não vi sensualidade, eu não vi pornografia, eu não vi prostituição. Os meus olhos não correram e foram em busca de qualquer imagem que fizesse com que despertasse em mim esse espírito. Nós vivemos no mundo, mas nós não precisamos ser do mundo. Se os teus olhos te faz tropeçar, jovem, você que acessa TikTok, você que acessa Instagram, você que acessa sabe-se lá o quê, Sodoma está lá. Você sabe que Sodoma está lá. Você sabe que mais dia menos dia, você vai chegar lá. Você começa vendo um videozinho simples, mas ele vai insinuando e vai chamando um outro, que vai chamando um outro, que vai chamando um outro. E as pessoas vão começando a achar normal. Elas vão achando normal. É como alguém que se veste de maneira sensual. Ela vai achando, por que as pessoas, quando têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, elas olham para o guarda-roupa delas e elas começam a falar, essa roupa não serve, essa roupa não serve, essa roupa não serve. Por que ela troca o guarda-roupa dela? Por que antes servia? Porque quando você vive no mundo, o mundo vai impregnando em você. Você vai ficando parecido com Sodoma. Você vai ficando parecido com o pecado. Você vai ficando parecido com aquilo que não presta.
Nós precisamos ser honestos e nós precisamos ser maduros. Ora, se você sabe que Sodoma está ali, por que é que você vai perto de Sodoma? Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca! Ah, mas como assim, pastor? Eu vou arrancar os meus olhos? Então arranca o computador do seu quarto, arranca a televisão do seu quarto se você não quer arrancar os seus olhos, arranca esse celular das suas mãos se você não quer arrancar os seus olhos. Alguma coisa precisa ser feito, alguma coisa você precisa fazer, porque nós estamos vivendo cada dia mais um evangelho água com açúcar, em que as pessoas vêm à igreja, saem da igreja e vão se relacionar com Sodoma e Gomorra, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nós cantamos hoje, o rei está voltando, nós cantamos hoje, ele vem, ele está chegando, nós estamos vivendo dias abreviados, ninguém nunca imaginou uma pandemia e nós passamos por ela, ninguém está imaginando que os dias estão cada vez mais abreviados e eles estão. Nós começamos o ano outro dia e nós já vamos terminar. Tudo passa muito rapidamente. Tudo passa muito rapidamente. Você é jovem hoje, mas amanhã você vai sentir o peso da idade. Tudo passa. Ló sabia da fama de Sodoma. 600 anos depois desses fatos, Moisés está dizendo, os homens eram maus. Os homens eram muito pecadores. Por que Ló foi para Sodoma? Segunda reflexão, segunda aplicação prática. Não subestime o poder do pecado. Não se acostume com ele. Primeiro, Ló sabia da fama. Mesmo assim, os olhos dele vão em direção à campina do Jordão. Segundo lugar, ele não se limitou a parte da campina. O texto bíblico fala que ele desejou toda a campina. Vou repetir para vocês. Hakol, Kikar, La e Ardim. Toda a campina do Jordão. Ele não queria só uma parte, ele queria ela toda. É dizer, ele queria Sodoma sim. Desde o início ele queria Sodoma. Ele só não queria talvez os efeitos nefastos de Sodoma. Mas alguma coisa de Sodoma possivelmente o atraía. Sodoma não devia ser um lugar em que só se oferecesse um pecado descarado. Sodoma devia oferecer muitas coisas. Muitas coisas. Porque o pecado, se você visse a consequência do pecado, o pecado tem uma consequência, o pecado tem um salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas se o diabo chegar para você e falar assim, vem aqui, vem, desfruta de todas essas coisas aqui do mundo, mas depois você vai morrer, o que é que você falaria? Morrer no sentido de se separar de Deus. Você diria, não, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Eu não quero essas coisas, porque eu sei que o final delas vai ser a morte. Mas ele não fala isso para você. Ele nunca diz para você que o final do pecado é a morte. Ele vai dizer para você que o final do pecado é como o começo. É bom demais. Diz que um homem chega na... Isso é uma historinha, tá? É ficção. É ficção. Ele pega o elevador e chega no céu e vê aquele céu lindo, aqueles gramados, aquele silêncio. Só um som de harpa lá embaixo. E aí diz que falam para ele assim, ó, você pode descer, conhecer o inferno, e depois você escolhe. Aí ele desce, chega lá no inferno, abre o elevador, uau, mulheres, festa, saltão alto, aquela coisa linda, né? Muita uísque, cerveja, toda aquela coisa. A música era carnaval, né? Aí ele olha e fala, falaram para mim que o inferno era horroroso. E o inferno, pelo visto, assim, é show, né? E ele volta lá e fala assim, eu quero ficar no inferno. Ó, a escolha é sua, depois você não volta mais. Aí, não, eu quero ir. Eu pego o elevador e desço. Quando abre a porta, meu irmão, os caras estão até aqui atolados, assim, tudo atolado lá, fogo, aquele cheiro horroroso de enxofre. Aí ele grita lá, mas cadê as mulheres, cadê as bebidas? Não, nós estávamos em campanha política. O inferno, meu irmão, aqui na terra ele está constantemente em campanha eleitoral. Depois que ele ganha, você vai conhecer a realidade. Faça isso não. Ló escolheu toda a campina, mas finalmente, o pior de tudo,
é que Ló foi se acostumando com a ideia do pecado. Olha o verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. Então diz a Bíblia assim, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E aí está o grande problema, a gente começar a se acostumar com a ideia do pecado. A gente vai fazendo pequenas concessões. Um viciado, meu irmão, quem já teve oportunidade de tratar ou de ajudar um viciado, nós como pastores, eu venho do Brasil, eu trabalhava num lugar que havia muito vício de bebida e de drogas. Um viciado, ele começa bebendo, ou ele começa usando drogas em pequenas doses. Ele não começa já viciado. Ele começa usando droga de maneira social, ele começa bebendo de maneira social. Ele começa, pouco a pouco, ele vai se acostumando, ele vai se acostumando, ele vai se acostumando, ele vai se permitindo. É gradativo. E é aí que está o grande problema. Porque as pessoas, elas dizem sempre a mesma coisa. Eu conheço o meu limite, a hora que eu quiser parar, eu paro. Mas quando você vai em qualquer clínica de recuperação, você vai ver que essas pessoas imaginavam que o limite delas estava aqui, quando, na verdade, elas nem deveriam ter começado. À medida que nós vamos fazendo concessões, nós vamos nos acostumando. Eu olho para a Bíblia, eu comentei com vocês outro dia aqui, acho que o exemplo de Sansão é o exemplo, talvez, assim, mais claro e mais doloroso que a Bíblia nos oferece. Sansão começou a flertar com o seu chamado. Sansão começou a brincar com a unção de Deus na sua vida. Sansão começou a dizer assim, eu posso ir até aqui, eu posso ir até ali. Mas diga-me, Sansão, o que faria você perder as suas forças? Quando ele ouviu aquela pergunta, ele deveria ter olhado para Dalila e ter dito para ela, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai daqui. Ele nem deveria estar com ela, porque a Bíblia fala que Dalila era uma prostituta. Ele nem deveria estar com ela. Mas a Bíblia diz que ele começou a flertar. Ele começou a flertar com o pecado. Ele falou, não, se me amarrarem com cordas novas. Sansão, os filisteus chegaram. E ele se levantou e rompeu as cordas. Sansão, você mentiu para mim. Se me amarrarem com cordas secas. Sansão, os filisteus chegaram. E ele se levantou como da outra vez e rompeu as cordas. Olha que coisa horrorosa. Quando cortaram o cabelo dele, a Bíblia diz assim, então ele se levantou, achando que seria como das outras vezes, mas ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Quando Davi peca com Batseba, e ele escreve o Salmo 51, o que ele pede a Deus naquele Salmo 51, ele diz, Senhor, eu sei que eu pequei, não tem como eu negar, tudo está diante do Senhor, eu nasci em pecado, em iniquidade me gerou a minha mãe, não tem como eu negar que eu pequei diante do Senhor, mas eu te peço uma única coisa, não retires de mim o teu Espírito. Um homem sem o Espírito é um homem fadado à desgraça. Um homem que não tem mais a presença do Espírito, ele vai na mais profunda cova. Preste atenção, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Preste atenção na vida que você leva, porque muitas vezes nós ficamos flertando com o pecado, flertando com o pecado, flertando com o pecado. Deus não te chamou para brincar. Deus não te chamou para levar uma vida de qualquer jeito, meu irmão. Quando ele ofereceu o seu filho, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. O sacrifício de Cristo Jesus custou um alto preço. Alguém ousaria morrer por um amigo, mas ele morreu por todos aqueles que Deus quis salvar. Preste bem atenção, porque a palavra de Deus está nos chamando hoje e dizendo, não brinque com o pecado. Não brinque com Sodoma. Sodoma é lugar de destruição. Não existe homem infalível. Não existe supercrente, meu irmão. Não existe pessoas. A Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. É só se sujeitando a Deus que você consegue resistir ao diabo. Sujeitar a Deus para resistir ao diabo. Não tem como eu resistir ao diabo sem me sujeitar a Deus. Você entende isso?
A força não está em mim, a força não está em você, a força está no Espírito Santo que habita na nossa vida. O poder vem dele. A minha carne deseja tudo que não presta, a minha carne deseja Sodoma, mas eu procuro andar em espírito para eu não cumprir as concupiscências da carne. Eu sei que a carne milita contra o meu espírito, mas o meu espírito, a palavra de Deus fala, ele está pronto. Anda em espírito. Anda em espírito. Nós não podemos ficar brincando com Sodoma. Ló subestimou o pecado e quando ele se deu conta, ele já tinha perdido tudo, inclusive a sua dignidade. Imagine as suas próprias filhas se deitarem com ele. Como é que Ló aceita beber? Como é que Ló aceita se embriagar? Ah, mas as filhas foram culpadas. Ora, mas que ele não bebesse. Ora, que ele dissesse para suas filhas, vocês estão loucas? O que vocês estão me oferecendo bebida? Vocês estão malucas? Quando ele aceita, quando ele recebe aquilo, as filhas mal intencionadas, ele está de alguma maneira emprestando o seu apoio, dizendo, como antes, como foi antes, quando ele diz, se eu tiver que chegar a Sodoma, qual o problema? E esse é o problema na nossa vida. Deus está dizendo a nós nesta manhã, através desta mensagem, não faça concessões ao pecado. Não faça concessões ao diabo, por mínimas que sejam. Não faça nenhum tipo de transação, não faça nenhum tipo de acordo, não faça absolutamente nada na sua vida que vai te aproximar do que não presta. Viva na presença de Deus. A terceira e última aplicação prática. Vocês estão muito quietos hoje, por quê? Nós não falamos que nós íamos fazer o culto juntos? Eu sei que às vezes falar de pecado não é uma coisa assim palatável, né? Mas sem profecia o povo corrompe, padece. Nós precisamos lembrar, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem está dizendo. Eu só estou repetindo os textos bíblicos. A última aplicação prática, que eu acho que, embora tivesse outras, mas por causa do tempo, é que nós nunca devemos desprezar as nossas referências espirituais. Enquanto Ló esteve com Abraão, Ló foi uma bênção. Ló prosperou, Ló enriqueceu, Ló multiplicou o seu gado. Ló encontrava em Abraão uma grande referência para a sua vida. Abraão foi alguém que foi chamado por Deus. E Abraão aprendeu a ser guiado por Deus. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu, o Senhor teu Deus, vai te mostrar. E ele foi. E ele foi aprendendo a ouvir a voz de Deus. Abraão fazia altares. Onde ele parava, ele fazia um altar para o Senhor. Ele estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, ele estava aprendendo a se relacionar com Deus. Ele estava aprendendo, e ele estava sendo para Ló uma referência. Porque às vezes nós nos perdemos no meio do caminho por falta de referência, por falta de alguém que nos mentoreie, por falta de alguém com mais experiência, alguém que já foi mais adiante, que também deu as suas cabeçadas, mas aprendeu, alguém que já passou por certas situações, e ele nos ensina, e ele nos mostra, ele diz, esse é o caminho, andai nele, vai por aqui, não vai por aqui. Então Ló, enquanto Ló teve Abraão por perto, Ló se beneficiou. O grande problema é quando Ló se torna autossuficiente, quando ele passa a pastorear a si mesmo. Hoje é muito comum, porque nós encontramos, infelizmente, muitos desigrejados que dizem assim, não, eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Pelo que eu me lembro, o modo ordinário de Deus salvar as pessoas é através da pregação do Evangelho na igreja. Ah, mas pode acontecer fora? Pode, mas aí já não é ordinário, é extraordinário. Então pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas quando um pecador entra na igreja, o Evangelho é pregado. Ele nunca mais fica indesculpável. A palavra anunciada, ele é chamado. Dá para entender? Se alguém chegar aqui hoje, entrar, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, mas quando entra aqui alguém pela primeira vez e vê todo esse corpo reunido, eu acho que ele passa a ter uma ideia da igreja. Ele fala assim, isso é a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja invisível, ela existe dentro de cada um de nós somos uma igreja invisível. Mas essa igreja visível precisa se tornar visível para que o pecador veja e venha fazer parte dela.
Então, a igreja visível do Senhor é essa. E nós vemos hoje muita gente desigrejada, muita gente dizendo assim, eu oro e Deus me ouve, eu não preciso do corpo, eu não preciso da igreja. Que pena, né? Porque eu quero dizer a você que eu preciso muito de você. Como foi bom contar com esse corpo. 50 dias, Lu ficou longe, eu cheguei um dia para a Roberta e falei, Roberta, não me manda mais feijão, minha filha, porque já não tá, os meninos já não estão comendo, mas assim, irmãos que cuidaram de mim, irmãos cuidaram dos meus filhos, teve irmão que fez lasanha para os meus filhos, fez sorvete para eles, fez salmão para mim, eu estava assim, quase dizendo assim, Senhor, o Senhor está cuidando de mim como o Senhor cuidou de Elias, de Eliseu, porque o Senhor ia mandando assim, né? Glória a Deus. E se você não teve oportunidade de cuidar, não se preocupe. Quando o Lu viajar uma próxima vez, eu lhe aviso. Meu irmão, renuncia à sua independência. Ela é diabólica. O solitário busca o seu próprio interesse, não é assim que diz Provérbios 18:1? Ele atenta contra a sabedoria de Deus. Permita ser cuidado. Aceite ser exortado. Receba hoje essa palavra com amor. Eu não estou aqui mandando indireta para ninguém, eu não estou aqui falando assim, olha, não, eu estou dizendo a você, meu irmão, toma cuidado, porque o mundo nos engana, o mundo nos ilude. Nós vivemos num mundo em que, mesmo você não querendo, como eu relatei aqui para vocês, mesmo você não querendo, você se expõe, você vai a um supermercado e quando você se vê, você se depara com alguém ali na sua frente, vestida de maneira indecorosa. Seja cuidadoso. Geralmente, pessoas seriamente envolvidas com a igreja, seriamente envolvidas com o GE, elas encontram força e proteção contra o pecado. Você já reparou nisso? A Bíblia fala que melhor é serem dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, diz a palavra, um levanta o companheiro, mas aí diz a expressão assim, ai daquele que estiver só. Talvez o Ló tenha sido um daqueles que, por estar só, caiu. E a constatação é que Ló, muito provavelmente, era uma daquelas pessoas que tinha muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Porque, no caso dele em específico, as riquezas que ele acumulou só serviram para separá-lo da sua referência espiritual e o aproximá-lo de Sodoma. Então, quando você orar, ore a Deus pedindo a sua porção acostumada. Não ore a Deus pedindo riquezas. Não ore a Deus dizendo, Senhor, como eu tenho vontade de ter uma Ferrari, como eu gostaria, Senhor, disso, daquilo. Se Deus achar que você tem estrutura para isso, Ele vai te dar. Mas se Deus achar que você não tem estrutura, se isso for te afastar da presença de Deus, tinha um irmão que falava assim, chuta que é macumba. Se isso te afastar da presença de Deus, é melhor você não ter. Vamos terminar, Samuel? Então, meus irmãos, fica aqui a reflexão para as nossas vidas. Não brinque com fogo, para que você não se queime. Não negocie os seus princípios e os seus valores. A vida passa muito rápido, é num piscar de olhos, e aquilo que seria, já foi. Não aceite conviver com o pecado. Tenha cuidado com seus olhos, não subestime o poder do pecado e não despreze as suas referências espirituais. Muito te ajuda a não faltar nos cultos e não faltar nos GES. Eu não tenho o hábito de faltar em culto, eu não tenho o hábito de faltar em GE. E eu louvo a Deus, porque isso me ajuda muito no meu dia a dia, a ter a minha vida em ordem, a ter a minha vida disciplinada. Não deixe de servir. O serviço é algo que sempre faz com que nós estejamos na presença de Deus. Sirva, mas sirva de todo o teu coração, como que não fazendo para o homem, fazendo para Deus. E eu termino dizendo, com todas as letras, meu irmão, o seu lugar não é o inferno. O seu lugar não é Sodoma.
Você não foi chamado para viver no pecado. Não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Se Deus permitisse que a sua vida fosse uma vida para viver no pecado, você não estaria aqui dentro dessa igreja. O Senhor te traz aqui, e especialmente nessa manhã, Ele fala com você desse jeito, porque Ele ama a sua vida, porque Ele não quer perder a sua vida, porque Ele não quer você em Sodoma. O seu lugar é no céu, o seu lugar é na glória, o seu lugar é com esse Deus Todo-Poderoso. Sodoma não é lugar para você e para a sua família. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos que íamos fazer o culto juntos, né? Então, enquanto eu pregava, vocês estavam pregando comigo, hein? Tudo isso foi pregado, foi para mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar, né, Samuel? Está aqui esse grupo maravilhoso. Você vai precisar do microfone. Tá bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. O pastor vai precisar sair de cena para que a irmã possa louvar. Então, eu quero orar por vocês. Amém? Fechem os olhos. Aliás, vamos fazer diferente? Vamos fazer o seguinte. A Bíblia fala que há força, há poder quando dois estão juntos, não é? Melhor é serem dois do que um. Se for três, melhor ainda, não é? Se for quatro, melhor ainda. Então vamos formar uns grupos de oração e vamos orar uns pelos outros. E aí eu vou pedir ao Ministério Louvor para que ministre baixinho, para que os irmãos consigam se ouvir, para que eles orem uns pelos outros. Vamos formar pequenos grupos e vamos orar uns pelos outros. Amém? Se você não quiser, não se sinta constrangido, fique à vontade, pode apenas orar com sua esposa, seu marido. Se você quiser orar com alguém, fique à vontade, vamos orar. E ore para fortalecer o irmão, ore para que o pecado não tenha mais poder na sua casa, na sua família, na vida do seu irmão, amém? Feche os seus olhos, se permita ser ministrado. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nesse mundo que nós vivemos, nessa batalha, Senhor. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Ó Deus, que os nossos olhos se fixem somente no Senhor. Fortalece agora, Deus, toda a Tua igreja. Fortalece a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, traga sobre esse lugar a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, ó Pai. Renova as forças da Tua igreja. Renova, Senhor, em nome de Jesus, a disposição do Teu povo, ó Deus. Manifesta sobre esse lugar a Tua glória, Pai. Vai tocando agora os corações, ó Deus. Vai transformando, Pai. Em nome de Jesus, toda inclinação para o pecado seja repreendido aqui nesta manhã. Fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Levanta aqui homens e mulheres de Deus. Levanta aqui, Senhor, uma igreja com autoridade e poder. Em nome de Jesus, o diabo, o poder das trevas, o pecado, não terá domínio sobre esse lugar, não terá domínio sobre esse povo. Esse povo é do Senhor, esse povo foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Senhor, vai passando, vai tocando, vai acendendo a chama nos corações, ó Pai. Vai levantando homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar. Ó Deus, vai transformando esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, enche, traz autoridade do céu, reveste a tua igreja, Pai. Troca as vestes espirituais do teu povo, tira, Pai, as vestes manchadas pelo pecado e dá vestes de santidade à tua igreja.